A cena com o molho no colo do João. Oh, aquilo foi o estopim. Lembro-me do tempo a congelar, o barulho do restaurante de repente silenciado, como se alguém tivesse puxado o fio. O João olhou para as calças dele, umas calças cinzentas claras, agora manchadas com um vermelho escuro, quase vinho. O molho de redução para o bife. Os olhos dele, quando se encontraram com os meus, estavam roxos de raiva. Um roxo que combinava com o merlot no copo dele. Sua vaca estúpida, ele sibilou. O veneno na voz dele parecia viajar pelo ar, atingindo cada mesa. Era inevitável, claro. Desde o momento em que aqueles dois, João e Sofia Sterling, tinham atravessado as portas do Dourado, o meu restaurante na Avenida da Liberdade, aqui em Lisboa, a destruição parecia seguir-nos como uma sombra. Mas eles não faziam ideia que a sombra era eu. Cheguei ao Dourado naquela noite como faço em tantas outras. No meu Honda Civic de 2014, o carro que o meu pai me ensinou a amar, a minha pequena fortaleza contra o mundo dos Paddock Philippes falsos e Birkins gigantes. Era um refúgio, sabe? Desde que o meu pai, o lendário hoteleiro Arthur Monteiro, nos deixou de forma tão súbita há 2 anos, vítima de um ataque cardíaco, o mundo corporativo tornou-se um campo de batalha sem fim. Advogados, reuniões de conselho, números, sempre números. Eu, Ana Monteiro, a única herdeira do grupo de hospitalidade Monteiro, precisava de algo real. O meu pai começou como limpa-mesas e sempre disse que não se pode liderar uma empresa de uma sala de reuniões se não souberes como as costas de quem lava a louça doem ao fim de uma noite de sexta-feira. Então decidi voltar às raízes, trabalhar no chão, sentir a vida sem que ninguém soubesse quem eu era. Nos últimos 6 meses, o Dourado era o meu santuário. Ali eu era só Ana, a empregada de mesa eficiente que nunca faltava, que apanhava os turnos que ninguém queria. Aquela que as pessoas confiavam, mas não se lembravam. Ninguém sabia a verdade. Nem o Pedro, o gerente de sala, um homem bom e ansioso, com a testa sempre suada, nem o chefe José Luiz, o meu chefe executivo. E, claro, muito menos os clientes. Para eles, eu era só uma parte da paisagem. A miúda no uniforme preto, colete, camisa branca e calças pretas, que se movia com uma eficiência quase militar. Eu não andava, deslizava. Antecipava necessidades antes que fossem faladas. Era o meu trabalho, a minha terapia, a minha conexão com o legado do meu pai. Mas depois, os Sterling chegaram. E foi como se tivessem atirado uma bomba para o meu santuário. Era por volta das 19h15. As pesadas portas de carvalho abriram-se e ali estavam eles, João e Sofia. Um homem na casa dos 40 com a insegurança estampada na cara como um neon. Um fato demasiado brilhante, um relógio enorme, um Patek Philippe Nautilus que reconheci instantaneamente, como uma imitação barata, e um sorriso de desdém permanente. Ela, mais jovem, nos seus 30, envolvida num casaco de peles apesar do clima ameno de outubro em Lisboa, agarrando uma Birkin do Himalaia tão forte que os nós dos dedos estavam brancos. Acho que foi a Rita, a nossa jovem anfitriã, que foi a primeira vítima. Temos uma reserva, o João anunciou sem sequer olhar para ela. Sterling, e queremos a mesa da janela, aquela com vista para o Tejo. A Rita, uma estudante universitária, gaguejou. Lamento, senhor Sterling, mas essa mesa está ocupada. Temos uma linda mesa no centro. Não quero o centro. A Sofia sibilou, varrendo o salão com um olhar de desdém. Quero a janela. Sabe quem é o meu marido? Ele é o CFO da Vantage Capital. Foi aí que a antena me espetou. Vantage Capital. O nome tocou um sino. O meu holding tinha estado a rever uma proposta da Vantage Capital toda a semana. Eles estavam desesperados por uma injeção de liquidez.
Interessante, pensei, enquanto enchia copos de água numa mesa próxima, sentindo a minha postura enrijecer. Eu não conseguia ver a Rita ser devorada viva. Avancei, colocando-me entre o Sterling e a Rita, tentando apaziguar a situação. Boa noite, disse a minha voz profissional e fria. Posso sentá-los imediatamente na mesa 12. É privada, tranquila e tem uma iluminação excelente. A mesa da janela demorará pelo menos 1 hora. O João olhou-me de cima a baixo. Os olhos dele pararam nos meus sapatos de trabalho arranhados. Depois subiram para o meu rosto com um olhar de pura repulsa. E quem é você? A empregada. Eu serei a vossa servidora esta noite, respondi. Pronto, bufou Sofia, revirando os olhos. Mas se o serviço for tão barato quanto o corte de cabelo da funcionária, não vou dar gorjeta. Não pisquei. Levei-os para a mesa 12. Enquanto me afastava para buscar os menus, tirei um pequeno bloco de notas do avental. Não estava a anotar os seus pedidos de bebida. Estava a anotar um lembrete para enviar uma mensagem à minha assistente mais tarde. Investiga João Sterling. Vantage Capital. Mergulho profundo. Acho que foi logo a seguir com a água. Ou talvez fosse o champanhe. Sinceramente, depois de um tempo, tudo se mistura. O João bateu o copo assim que o serve, a água espalhando-se pela toalha de mesa branca e imaculada. Isto é da torneira, ele declarou. É água filtrada, senhor, respondi educadamente. Prefere engarrafada? Temos San Pellegrino ou Aquapana? Obviamente, a Sofia sibilou. Temos cara de quem bebe água da torneira. Meu Deus, João, por que é que viemos para cá? Os padrões caíram tanto. Ele concordou, puxando o telemóvel. Traga-nos uma garrafa do Dom Perignon de 2008 e certifique-se de que esteja bem gelado desta vez. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto ia buscar a garrafa. Não de medo, mas do esforço para suprimir a raiva. Já tinha despedido o executivo por falarem com faxineiros da forma como estes dois falavam comigo. Mas eu tinha de manter a personagem. O jogo ainda não tinha acabado. Voltei com o champanhe, apresentei a garrafa, o rótulo virado para eles. O João, sem tirar os olhos do telemóvel, ordenou. Abra-o. Desencantei a rolha habilmente com um leve suspirar, a marca de um profissional, e servi a quantidade de prova. Ele bebeu de um gole como se fosse um shot de tequila. Isto está estragado, declarou. Parei. Senhor, acabei de o abrir. A rolha estava úmida e intacta. Posso assegurar-lhe? Você é uma sommelier? O João interrompeu, a voz dele subindo alto o suficiente para as mesas vizinhas virarem a cabeça. Tem alguma certificação ou é apenas uma empregada de mesa que acha que sabe mais do que um cliente pagante? O vinho está bom, senhor, disse firmemente. E eu sabia que estava. Eu mesma tinha curado a adega do Dourado. Tinha provado aquela safra com o fornecedor em França há 3 meses. Tire isso daqui, a Sofia acenou uma mão manicurada desdenhosamente, e traga-nos outro, e não nos cobre por essa lavagem. Respirei fundo. Posso trazer outra garrafa, mas terei de cobrar esta se não houver defeito. O sommelier pode vir verificar. Traga-me o seu gerente, rosnou o João. Agora. O Pedro apareceu antes que eu pudesse sequer chamá-lo. Ele observava de longe, esfregando as mãos nervosamente. Há algum problema, Sr. Sterling? Perguntou o Pedro, a voz a tremer. A vossa empregada é incompetente e insolente, a Sofia declarou, enquanto picava um palito de pão. Ela serviu-nos vinagre e recusou-se a levá-lo de volta. Está a discutir conosco. Está a arruinar a nossa noite. O Pedro olhou para mim. Ele viu o fogo nos meus olhos, mas também viu o cliente. O cliente é rei, mesmo quando o cliente é um tirano. Peço desculpa, Pedro, disse ele, curvando-se ligeiramente. Ana, por favor, leve a garrafa embora. Traga ao senhor uma fresca por conta da casa. Pedro, avisei, a voz baixa.
O vinho está bom. Faz isso, Ana. O Pedro sussurrou, suplicando com os olhos. Por favor, não quero uma cena. A mandíbula apertou. Peguei na garrafa de champanhe de 600 euros e afastei-me. Atrás de mim, ouvi o João rir. Está a ver? Basta pô-los no lugar. São como cães, na verdade. Precisam de mão firme. Parei no corredor da cozinha. Apertei a garrafa até os nós dos dedos ficarem brancos. O chefe José Luiz, que estava a espreitar da paz, olhou para o meu rosto. Ana, perguntou, o seu sotaque francês carregado. Está tudo bem? Parece que quer matar alguém. Não matar, José Luiz, respondi, pousando a garrafa com um tilintar. Apenas educar. Tirei o telemóvel. Era hora de enviar aquela mensagem. Enviei uma mensagem ao meu advogado pessoal e ao vice-presidente de operações do grupo Monteiro Hospitality. Prioridade 1. Preciso do status atual do negócio da Vantage Capital. Especificamente, quem é o principal negociador? E arranja-me a filmagem de segurança da mesa 12 em tempo real para a minha cloud. Agora, momentos como este, em que o ódio de alguém é tão palpável, fazem-me lembrar do meu pai. Ele tinha uma frase, um lema para a nossa família, que agora soava quase ingênuo. Trata sempre os outros como gostarias de ser tratado, Ana. Especialmente aqueles que te servem, porque eles veem a tua verdadeira face. Sinceramente, às vezes acho que ele era demasiado bom para este mundo. Mas ele também me ensinou a ser implacável quando se tratava de proteger a nossa empresa e os nossos valores. Ele acreditava que a verdadeira liderança não era sobre o poder que se exercia, mas sobre a responsabilidade que se assumia pelos outros. Lembro-me de uma vez, quando eu tinha talvez uns 10 anos, a passear com ele por um dos nossos primeiros hotéis. Ele parou e falou com uma empregada de limpeza durante uns bons 10 minutos, perguntando-lhe sobre os filhos, as preocupações. E depois, ele disse-me, aquela mulher trabalha mais duro do que muitos CEOs. Se ela não estiver feliz, o hotel não está feliz. Não te esqueças disso, filha. Ele estaria orgulhoso ou desiludido com a forma como eu estava a lidar com isto? Aquela questão pairava na minha cabeça, uma névoa densa. A refeição prosseguiu numa espiral descendente de degradação. Os Sterling devolveram os aperitivos. A vieira estava borrachosa, o foie gras demasiado gordo. Exigiam que eu ficasse de pé junto à mesa enquanto comiam, tratando-me como uma serva pessoal, estalando os dedos quando queriam mais vinho. O salão estava a encher-se. A tensão na mesa 12 era palpável. Outros clientes olhavam desconfortáveis. Mantive a compostura. Eu estava a jogar um jogo longo. Precisava que eles cavassem o buraco tão fundo que quando a terra caísse de volta, eles não conseguissem respirar. Depois veio o prato principal. Eu equilibrava a pesada bandeja com uma mão, carregando 2 pratos de bife Wellington, médio mal passado. Ao aproximar-me da mesa, a Sofia levantou-se abruptamente, balançando a sua Birkin gigante sobre o ombro para ir à casa de banho. A pesada mala de couro bateu com força no meu cotovelo. Era física básica. A bandeja inclinou-se. Tentei corrigir. Os meus reflexos eram apurados, mas o ângulo era demasiado íngreme. Um dos pratos deslizou, inclinando-se o suficiente para o molho de redução de vinho tinto espirrar. Não atingiu a Sofia. Não me atingiu a mim. Uma mancha de molho escuro e pegajoso aterrou diretamente no colo das calças cinzentas claras do João Sterling. Foi ali, aquele silêncio que mencionei. O João tocou no molho, depois olhou para mim. Sua vaca estúpida, sussurrou o veneno a encher o ar. Senhor, a sua mulher bateu-me. Eu disse, afastando-me, pegando num guardanapo. Sinto muito. Deixe-me. Não me toque! Rugiu o João, saltando de pé. Ele empurrou a mesa para a frente, fazendo os talheres caírem no chão. Olhe para isto! Este é um fato de 3.000 euros.
Você tem alguma ideia do quanto isto custa? Não conseguiria pagar os botões deste casaco num ano a servir comida. Foi um acidente, eu disse, a minha voz endurecendo. Se baixar o seu tom, baixar o meu tom? Ele riu histericamente. Vou destruí-la. Está a ouvir? Vou fazê-la ser despedida, boicotada e processada. Quero-a na rua. Eu também, a Sofia interveio, apontando um dedo para minha cara. Fizeste isto de propósito. Eu vi. Estavas com ciúmes porque eu tenho uma vida que nunca terás. És patética. O Pedro veio a correr, parecendo que ia desmaiar. Senhor Sterling, por favor, pagaremos o fato. Iremos oferecer toda a refeição. Por favor, sente-se. Não quero uma refeição grátis, o João gritou, cutucando o Pedro no peito. Quero-a fora daqui agora. Despeça-a. Atire-a pela porta de trás, onde o lixo pertence. O Pedro olhou para mim. Ele estava a tremer. Ele gostava de mim, a Ana, a empregada. Eu era a melhor funcionária que ele tinha. Mas o João Sterling estava a ameaçar processar. E o Pedro estava apavorado com os proprietários. Ou melhor, com o conselho de administração a quem ele se reportava. Ele não sabia que a proprietária estava ali, a 1 metro de distância. Ana! O Pedro engasgou-se. Talvez devesse ir para a cozinha por um momento. Não, o João latiu. Não para a cozinha. Despedida. Tire o avental dela. Agora, ou ligo para os meus advogados e serei o dono deste lugar pela manhã. O Pedro tinha os olhos fixos em mim, uma súplica muda. Via o terror nele. Ele queria proteger-me, eu sei que sim. Mas estava entre a espada e a parede. Eu não tenho escolha, Ana. Sussurrou, os olhos a marejar. Sinto muito. Naquele momento, ele pensou que tinha perdido o controle da sua cozinha, que tudo estava a desmoronar. A sua lealdade era genuína e a forma como o meu pai teria lidado com aquilo. Isso era o que estava a passar na minha cabeça. Ele estava tão assustado com a perspectiva de uma ação judicial e, sem saber a verdade, a sua prioridade era salvar o restaurante. A mim, nesse momento, a sua indecisão não me irritou, mas sim a tristeza de ver alguém bom tão aterrorizado. Ele sentia que tinha falhado comigo, que estava a ceder a um tirano. E para ele, que se orgulhava tanto do seu trabalho e da sua equipa, essa era uma falha tremenda. Olhei para o João, que sorria com cruel satisfação. Olhei para o Pedro, à beira das lágrimas. Uma calma invulgar apoderou-se de mim. Era isso, a armadilha estava montada. Lentamente alcancei as minhas costas e desatei os atacadores do avental. O restaurante inteiro observava, sem fôlego. Dobrei o avental cuidadosamente e coloquei-o na mesa, mesmo ao lado do molho de vinho derramado. Queres que eu saia, Pedro? Perguntei, a minha voz clara e carregando uma estranha autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. Eu não tenho escolha, Ana. Ele repetiu, a voz quase inaudível. Não tenhas pena, Pedro, eu disse. Virei-me para o João. Disse que queria ser dono deste lugar pela manhã. Eu podia comprar e vender-vos 10 vezes. Ele zombou. Tirei o telemóvel do bolso de trás. Zumbiu com um e-mail. Olhei para ele. Era o relatório do meu vice-presidente. Um pequeno sorriso brincou nos meus lábios. Na verdade, João, disse, deixando cair o senhor por completo. Não creio que consiga. Desculpe. O João aproximou-se tentando intimidar-me fisicamente. Por quê? Eu disse, olhando-o nos olhos. É difícil comprar um restaurante quando a sua empresa está há 3 semanas da falência e está atualmente a implorar ao grupo de hospitalidade Monteiro por uma tábua de salvação. O rosto dele empalideceu. Como? Como é que sabe disso? Bati no ecrã do meu telemóvel. Porque fui eu que li os seus e-mails desesperados toda semana e sou eu quem ia assinar o seu cheque. O silêncio no dourado era absoluto.
O tilintar de talheres tinha parado. A música de jazz que tocava suavemente no fundo parecia ironizar a tensão na sala. Todos os olhos estavam fixos na mesa 12. O gerente suado, o casal furioso, a empregada de mesa de pé com a postura de uma rainha. O João piscou, olhou para o meu uniforme, o colete preto barato, os sapatos sensatos e depois para o meu rosto. Uma risada nervosa e incrédula borbulhou da garganta dele. Você, ele zombou, olhando para os outros clientes como se procurasse uma plateia para uma piada. Você espera que eu acredite que é Ana Monteiro? A Ana Monteiro, a herdeira reclusa do Grupo Monteiro? Ele abanou a cabeça, o rosto a contorcer-se num esgar. Você tem lido demasiados tabloides, querida. Ou talvez roubou uma espiada nos meus e-mails enquanto estava a atrapalhar-se com o vinho. Isso é ilegal, sabia? Posso fazê-la ser presa por espionagem corporativa, para além de assédio. Pedro, eu disse. Não olhei para o gerente, mantive os olhos fixos no João. A minha voz estava terrivelmente calma. Traga-me o tablet do escritório, aquele com o controlo mestre para o sistema POS e os feeds de segurança. Ana, eu... O Pedro gaguejou limpando a testa. Você foi despedida. O Sr. Sterling pediu. Pedro, repeti. Virei a cabeça lentamente para olhá-lo. Não era o olhar de uma funcionária. Era o olhar de alguém que assina os cheques de quem assina os cheques do Pedro. Vá buscar o tablet e chame o José Luiz. Diga-lhe para trazer o Petrus de 82. Acho que vou precisar de uma bebida enquanto explico os factos da vida ao Sr. Sterling. O Pedro parou. Já tinha visto aquele olhar antes. Tinha-o visto nos retratos de Arthur Monteiro, o fundador, que pendiam no lobby corporativo. A semelhança era súbita e impressionante. A cor drenou do rosto do Pedro. Agora mesmo, sussurrou. Ele não sabia por que obedeceu, mas o seu instinto gritava que o mundo tinha acabado de inclinar-se no seu eixo. Ele correu para a cozinha. Isto é ridículo. A Sofia estalou agarrando a sua Birkin. João, ligue para a polícia. Ela é psicótica. Está a fingir ser uma bilionária. É triste, a sério. Vou ligar agora, disse o João a bater freneticamente no ecrã do telemóvel. E vou ligar para o proprietário. Conheço pessoas que conhecem pessoas. Vou mandar fechar este lugar. Faça isso, eu disse. Puxei a cadeira à sua frente, aquela destinada a um convidado, e sentei-me. Levante-se, rugiu o João. Não se senta conosco. Você serve-nos. Já não, eu disse cruzando as pernas. Recostei-me, parecendo demasiado confortável. Tecnicamente, estou fora de serviço, o que significa que agora sou apenas uma cliente, ou antes, a senhoria. O Pedro voltou, sem fôlego. Foi seguido pelo José Luiz, o chefe executivo musculoso. O José Luiz limpava as mãos num pano, parecendo confuso, mas protetor. Ele viu-me sentada à mesa e o João a erguer-se sobre mim. Há algum problema, chefe? Perguntou o José Luiz, a voz um grunhido grave. O João apontou um dedo trêmulo para mim. Esta mulher é delirante. Recusa-se a sair. Ponha-a na rua. O José Luiz olhou para mim. Eu dei-lhe um pequeno aceno. Está tudo bem, José Luiz. Abre o Petrus. 2 taças. Uma para mim, uma para ti. 2 taças? O João gaguejou. Essa é uma garrafa de vinho de 5.000 euros. Eu sei, disse eu. Comprei o lote num leilão em Londres no ano passado. Combina bem com humilhação. O Pedro entregou-me o tablet com as mãos trêmulas. Desbloqueei-o com uma leitura biométrica de impressão digital, uma autorização de segurança que o Pedro nem sabia que existia no dispositivo. O ecrã ficou verde. Acesso de administrador concedido. Monteiro Prime. Toquei em alguns botões e projetei o ecrã na grande tela de arte digital na parede distante do restaurante, geralmente usada para exibir arte abstrata. De repente, as formas abstratas desapareceram.
No seu lugar, apareceu um feed ao vivo do organograma do grupo Monteiro Hospitality, seguido por um feed de segurança ao vivo da mesa em que estavam sentados. Vamos ver a fita, que tal? Eu disse, a minha voz projetando-se para a sala atordoada. No ecrã, imagens de alta definição repetiam os últimos 5 minutos. Mostrava-me a mim a caminhar cuidadosamente com a bandeja. Mostrava a Sofia a levantar-se abruptamente. Mostrava a Sofia a balançar a pesada mala para trás, olhando diretamente para mim no reflexo da janela e batendo com força no meu braço. A sala ofegou. Não foi um acidente, foi um ato deliberado. Está a ver? Eu narrei, apontando para o ecrã. Isso é agressão, Sofia. E você, João, a gritar, a ameaçar, a criar distúrbios. Deslizei o ecrã. Apareceu um documento. Era a proposta de liquidez da Vantage Capital, marcada como estritamente confidencial. E isto, continuei, é o negócio que a sua empresa enviou à minha equipa de aquisições. A Vantage Capital está alavancada até o limite. Fez más apostas em imóveis comerciais no Porto. Está a esgotar o seu dinheiro. Precisa que o Grupo Monteiro compre a sua dívida antes de sexta-feira, ou não consegue pagar os salários. O João deixou cair o telemóvel. Caiu com um estrondo no chão de azulejos caros. Como? Ele sussurrou. Você é mesmo ela. Sou, eu disse, pegando na taça de vinho que o José Luiz me servia. Dei um gole, girando o líquido vermelho escuro. E tenho de dizer, João, a sua due diligence é terrível. Se tivesse pesquisado no Google o proprietário do restaurante que estava a planear aterrorizar, talvez tivesse visto uma foto minha. É verdade, geralmente uso Chanel nessas fotos. Não um colete de poliéster, mas os olhos. Os olhos são os mesmos. A Sofia olhou do João para mim, o rosto a desmoronar-se. A compreensão do que estava a acontecer estava lentamente a romper a sua arrogância. João, o que ela quer dizer com não pagar os salários? O que ela quer dizer com má? O João ignorou a mulher. Ele estava a olhar para mim com o desespero de um homem a afogar-se. Dona Monteiro, por favor, isto é um mal-entendido. Tivemos um dia longo, o estresse do negócio. A senhora entende de estresse? Com certeza podemos começar de novo. Deixe-me pagar-lhe o jantar. Vamos falar sobre isto como profissionais. Eu ri. Foi um som frio e agudo. Profissionais? Perguntei. Um profissional não trata um ser humano como lixo porque a água não veio engarrafada. Um profissional não tenta arruinar o sustento de uma mulher trabalhadora por causa de uma conta de limpeza a seco. Você mostrou-me exatamente quem é, João. E quanto ao negócio, bati no tablet uma última vez. Um grande botão vermelho apareceu no ecrã projetado, rotulado. Rejeitar. Não, o João implorou, estendendo a mão. Por favor, esse negócio salva a minha carreira. Se isso falhar, a administração vai despedir-me. Vou perder tudo. Você queria que alguém fosse despedido hoje à noite, eu disse suavemente. Estava tão desesperado para ver alguém perder o emprego. Estou apenas a dar-lhe o que queria. Carreguei no botão. O ecrã digital piscou. Rejeitado. A notificação foi instantânea. O telemóvel do João, caído no chão, vibrou. Depois vibrou novamente. Depois começou a tocar. Ele não atendeu. Caiu na cadeira, as pernas a cederem. Parecia mais pequeno agora. O fato brilhante, de repente, parecendo uma fantasia de criança. Não pode fazer isto! A Sofia gritou. Virou-se para mim, o rosto vermelho e manchado. Você mesquinha, vingativa, pensa que por ter dinheiro pode arruinar as nossas vidas? Sofia, para! Gemeu o João com a cabeça entre as mãos. Não, gritou a Sofia. Ela derramou sopa em si. Ela humilhou-nos e agora está a afundar o seu negócio por causa de uma bebida derramada. Isto é ilegal. Vou processá-la por tudo o que tem. Na verdade, uma voz profunda ecoou da entrada.
Acho que serão vocês a precisar de um advogado. 2 agentes da polícia fardados entraram, ladeados por um homem num elegante fato cinzento. O homem de fato era Tiago Nunes, o diretor jurídico do Grupo Monteiro. Eu tinha lhe enviado uma mensagem durante o incidente do champanhe. Ele estava a jantar a 3 quarteirões de distância. Senhor Nunes, eu disse sem me levantar. Que bom que se juntou a nós. Agentes, obrigada por virem. Dona Monteiro, disse o agente mais velho, tocando na aba do boné. Ele conhecia-me. O Grupo Monteiro doava pesadamente ao Fundo de Beneficência da Polícia. Recebemos uma chamada sobre um distúrbio e uma possível agressão. Sim, eu disse. Apontei para o ecrã, que estava a repetir a filmagem da Sofia a bater-me com a mala. A mulher do casaco de peles agrediu um membro do pessoal. E o senhor tem feito ameaças sobre a destruição de propriedade privada e assédio de funcionários. Isso é mentira, gritou a Sofia. Eu escorreguei. A mala escorregou. O vídeo é bastante claro, senhora Sterling, disse o Tiago Nunes, dando um passo em frente. Ele colocou uma pasta na mesa. Agressão, conduta desordeira, e a julgar pelas ameaças que o Sr. Sterling fez antes sobre ser dono deste lugar pela manhã, potencialmente tentativa de extorsão. Nunes olhou para o João. Sr. Sterling, represento o grupo de hospitalidade Monteiro. Rejeitamos formalmente a sua proposta. Além disso, estou a entregar-lhe uma proibição vitalícia de todas as propriedades do Grupo Monteiro em todo o mundo. Isso inclui este restaurante e os nossos hotéis em Nova York, Londres, Tóquio e Dubai. É persona non grata. O João olhou para cima, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Tiago, eu conheço-te. Jogamos golfe no clube. Por favor, fala com ela. Foi apenas uma noite má. Sinto muito, sinto tanto. É tarde demais para desculpas, João, eu disse. Levantei-me. A transformação estava completa. A empregada de mesa tinha desaparecido. A CEO tinha chegado. Sabe, o engraçado é que se tivesse sido decente, se tivesse dito, acidentes acontecem, deixe-me limpar, eu provavelmente teria assinado aquele acordo. Estava à procura de uma razão para aprová-lo. Queria ajudar a Vantage Capital. Inclinei-me perto para que apenas o João e a Sofia pudessem ouvir. Não invisto em empresas geridas por homens que abusam do poder. Porque se você trata uma empregada de mesa como lixo quando pensa que ninguém está a ver, como vai tratar os seus funcionários quando tiver o meu dinheiro? Virei-me para os agentes. Gostaria que eles fossem removidos do meu restaurante agora. E agente, por favor, certifique-se de que pagam a conta, incluindo o champanhe e a lavagem a seco do meu uniforme. Ouviram a senhora, disse o agente aproximando-se do João. Vamos, pessoal. A caminhada da vergonha foi excruciante. João Sterling, o homem que tinha entrado como um rei, estava agora a ser escoltado pela polícia, soluçando nas mãos. A Sofia arrastava os pés, gritando obscenidades, agarrando a sua Birkin como um escudo. Enquanto passavam pelas mesas dos outros clientes, ninguém desviava o olhar. Na verdade, um lento aplauso começou. Começou com uma mesa perto da cozinha. Um casal idoso que tinha assistido a tudo. Depois, os empresários no canto juntaram-se. Depois, todo o restaurante. Não foi uma ovação estrondosa. Foi um aplauso lento e rítmico de justiça servida fria. O João baixou a cabeça. Ele sabia que quando chegasse ao carro, a notícia do acordo rejeitado já teria chegado aos mercados. As suas opções de ações eram inúteis. A sua reputação estava incinerada. Quando as portas se fecharam atrás deles, o restaurante voltou a ficar em silêncio. Eu estava no centro da sala. Sentia a adrenalina aceder. As minhas mãos começaram a tremer novamente. Ana? Perguntou o Pedro suavemente. Você quer a sua mesa de volta? Ou o escritório? Olhei em redor. Vi a minha equipa, os ajudantes, os serventes, os subchefes, a espreitar da cozinha,
a olhar para mim com uma mistura de admiração e medo. Estavam aterrorizados. Acabavam de ver a sua colega de trabalho destruir um bilionário. Estavam a perguntar-se se seriam os próximos. Percebi que tinha de resolver aquilo. Não podia ser a CEO aterrorizante para eles. Tinha de ser a Ana. Virei-me para o salão, elevando a voz para que toda a equipa e clientes pudessem ouvir. Peço desculpa pela interrupção. A todos, eu disse, a minha voz novamente calorosa. O jantar é por conta da casa hoje à noite para todos os que estão sentados. Por favor, desfrutem do resto da vossa noite. Aplausos irromperam dos clientes, mas eu virei-me para a equipa. Fui até a Rita, a anfitriã que tinha estado a chorar mais cedo. Rita, eu disse gentilmente, Dona Monteiro, quer dizer, Ana, desculpe, eu não sabia. A Rita gaguejou, olhando para os sapatos. Ei, eu disse, levantando-lhe o queixo. Mantiveste-te firme. Disseste-lhe que não podia mover os outros clientes. Fizeste o teu trabalho perfeitamente. Não tens de pedir desculpa por nada. Olhei para o Pedro. E tu, Pedro, tentaste proteger-me, tentaste acalmar a situação. És um bom gerente. Tentei despedi-la, disse o Pedro, horrorizado. Tentaste salvar o restaurante de um processo porque não sabias que eu era o escudo? Eu sorri. Mas a partir de agora, Pedro, se alguém tratar a nossa equipa assim novamente, não precisas da minha permissão. Expulsa-os. Não me importa quem sejam, percebes? Sim, Dona Monteiro, disse o Pedro, de pé mais alto. Bom. Desatei o cabelo, deixando-o cair solto. Acho que tenho uma taça de Petrus à minha espera. E, José Luiz, estou faminta. Posso comer um hambúrguer? Sem foie gras. Apenas queijo e bacon. Já vai, chefe. O José Luiz sorriu. Sentei-me à mesa 12 sozinha. Dei um gole no vinho. Sabia a vitória. Mas a história não tinha acabado. Os Sterling não eram do tipo que desistiam em silêncio. Eram ratos encurralados. E ratos encurralados mordem. Enquanto comia o meu hambúrguer, o meu telemóvel vibrou. Não era uma mensagem. Era uma notificação das redes sociais. Alguém tinha transmitido ao vivo todo o confronto. O vídeo já era viral. Empregada de mesa detém bilionário mal educado. Imperdível. Tinha 50 mil visualizações em 10 minutos. E nos comentários alguém tinha publicado. Conheço aquele tipo. É o João Sterling e sei algumas coisas sobre ele que fazem isto parecer uma festa de chá. Estreitei os olhos. A humilhação do João Sterling era apenas o começo. O colapso do seu castelo de cartas estava prestes a revelar segredos que iam muito além de um negócio rejeitado. Segredos que poderiam colocar-me, Ana Monteiro, em perigo. Porque João Sterling não era apenas um CFO com mau temperamento. Ele era o bagman de um cartel que usava a Vantage Capital para lavar dinheiro. E eu, Ana Monteiro, tinha acabado de fechar a sua lavandaria. Terminei o meu vinho sem saber que um SUV preto estava a parar na berma, observando o restaurante através de vidros fumados. Os aplausos tinham desaparecido, o vinho tinha acabado e a adrenalina começava a transformar-se em exaustão. Era 23h45 quando finalmente voltei para a minha roupa do dia a dia. Jeans, uma camisola de cachemira e um casaco comprido pesado. Saí do dourado pela porta da cozinha, pisando o ar fresco da noite de Lisboa. O beco era geralmente seguro, bem iluminado pelas luzes de segurança que eu tinha mandado instalar. Mas naquela noite o ar parecia pesado. Ouvi o motor antes de ver o carro, o ronco baixo e gutural de um veículo pesado. O SUV preto que tinha estado parado à frente tinha se movido. Estava agora a bloquear a saída do beco. Levei a mão ao telemóvel, o polegar a pairar sobre a aplicação do botão de pânico que alertava a minha equipa de segurança privada. Mas antes que pudesse premir, a porta traseira do SUV abriu-se. Não era um assassino. Era o João Sterling. Mas não era o homem arrogante de fato de 3.000 euros que tinha entrado no restaurante horas antes. Era um homem desfeito.
A gravata tinha desaparecido. A camisa estava rasgada na gola e os olhos estavam arregalados de um terror primal. Ele tropeçou na minha direção, olhando por cima do ombro para o motorista do SUV. Ana, Dona Monteiro, ofegou o João, a voz embargada. Tem de me ajudar. Por favor, tem de desfazer aquilo. Eu recuei, a mão a apertar-me o telemóvel. João, afaste-se. A polícia já o proibiu de entrar nas instalações. Preciso de ligar novamente. A polícia não me pode ajudar, o João gritou, as lágrimas misturando-se com o suor no rosto. Ele avançou, caindo de joelhos no chão molhado à minha frente. Agarrou a bainha do meu casaco. Não percebe? O negócio, a injeção de liquidez, não era apenas para dívidas, era para substituir o dinheiro. Olhei para ele, a minha expressão ilegível. Que dinheiro, João? O dinheiro do cartel, o João sussurrou, as palavras a saírem numa corrida horrorizada. A conexão de Sinaloa. Estávamos a lavar dinheiro através do desenvolvimento imobiliário comercial no Algarve. Eu peguei no principal para cobrir os margin calls no porto. Pensei que conseguiria pagá-lo antes que eles notassem. A compra do grupo Monteiro ia preencher o buraco. Senti um arrepio que nada tinha a ver com o vento. As más apostas que os meus analistas tinham encontrado não eram apenas incompetência. Eram desfalques de criminosos. Roubou um cartel, afirmei com voz monocórdica, e queria que a minha empresa, sem saber, lhes pagasse de volta. Se não conseguir esse dinheiro até de manhã, o João soluçou, apertando o meu casaco com mais força. Vão matar-me, vão matar a Sofia. São eles no carro, estão a observar. Disseram-me para a convencer a assinar. Ou... A porta do lado do motorista do SUV abriu-se. Um homem saiu. Era alto, vestindo um simples casaco de couro, e movia-se com uma graça letal que fazia a raiva brazonante do João parecer brincadeira de criança. Ele segurava uma pistola com um silenciador casualmente ao lado. Senhor Sterling, disse o homem, a sua voz era suave, com um ligeiro sotaque. Está a fazer uma cena e está a falhar. Eu não hesitei. Tinha crescido no mundo da guerra corporativa de alto risco, mas aquilo era diferente. Aquilo era violência pura. No entanto, Ana Monteiro tinha uma coisa que João Sterling não tinha. Eu preparava-me para tudo. Presumo que seja o investidor, eu disse ao atirador, a minha voz projetando-se claramente no beco. O atirador sorriu, levantando ligeiramente a arma. E você é o obstáculo. O chefe diz, se o dinheiro não fluir, o sangue flui. Assine o papel, Dona Monteiro. Transferência eletrônica. O João arranhou-se, empurrando um tablet para minha cara. Apenas assine. Transfira os fundos, por favor. Não quero morrer. Olhei para a arma. Depois olhei para o atirador. Não, eu disse. O João gritou. Está louca? Ele vai matar-nos a ambos. Não vai, eu disse calmamente, por causa do ponto laser vermelho atualmente a descansar no seu peito. O atirador congelou, olhou para baixo. Um pequeno ponto vermelho trêmulo era visível no couro sobre o coração dele. E aquele na sua testa, João, acrescentei. Dos telhados dos edifícios adjacentes, as sombras moveram-se. A minha equipa de segurança pessoal, ex-Navy SEALs, que eram muito bem pagos para garantir que a herdeira Monteiro ficasse viva, tinha estado a seguir o SUV desde que entrou na rua. Largue a arma! Uma voz amplificada por um altifalante ecoou do telhado. Ou será neutralizado. O atirador hesitou. Era um profissional e sabia quando estava em desvantagem. Lentamente colocou a arma no chão e levantou as mãos. O João olhou em redor perplexo. Você tem atiradores furtivos? Eu sou uma bilionária, João, eu disse, afastando-me dele, limpando a terra do meu casaco. Tenho inimigos, sequestradores, extorsionários. Não entro num beco escuro sem seguro. Ao contrário de si, eu protejo os meus ativos. Sons de sirene começaram a soar ao longe.
Sirenes reais desta vez. A polícia judiciária. Eu tinha encaminhado a gravação da confissão do João, aquela que estava a acontecer agora mesmo, gravada pelo meu telemóvel, para o meu contato na polícia no momento em que ele mencionou o cartel. Acabou, João, eu disse, observando enquanto a minha equipa de segurança descia pelas escadas de incêndio para prender o atirador. Tentou intimidar uma empregada de mesa. Tentou defraudar uma corporação e roubou de assassinos. Cavou a sua própria cova com uma colher de prata. As rodas da justiça giram lentamente, mas quando finalmente o esmagam, moem-no em pó. 3 meses depois do incidente no beco atrás do Dourado, a cidade de Lisboa estava a ser consumida pelo escândalo Sterling. Não era apenas uma história sobre um cliente rude. Tinha se desenrolado num dos maiores casos de fraude financeira da história do país. A sala de audiências do meritíssimo juiz Guilherme Costa estava lotada. Era uma manhã fria e cinzenta de janeiro, daquelas em que o vento do Tejo corta a roupa como uma faca. Lá dentro, o ar estava abafado, cheirando a lã úmida e suor nervoso. João Sterling estava sentado na mesa da defesa. A transformação era chocante. Longe iam os fatos italianos feitos à medida, as unhas manicuradas e a arrogância de um homem que acreditava que o mundo existia para o servir. No seu lugar estava um homem com um macacão laranja de prisão que lhe caía largo. Ele tinha perdido 10 quilos. O cabelo, antes tingido de castanho rico e penteado à perfeição, estava agora grisalho, ralo e despenteado. Ele não parecia um titã do mundo financeiro. Parecia um velho assustado. O seu advogado, um advogado de defesa caro chamado Luiz Martins, sussurrava freneticamente ao ouvido dele. Mas o João não estava a ouvir. Estava a olhar para a galeria. Estava à procura da Sofia, mas a Sofia não estava lá. "Todos de pé!" bradou o oficial de justiça. O juiz Costa entrou, as suas vestes pretas esvoaçando. Era um homem conhecido pelo seu desagrado por criminosos de colarinho branco, homens que roubavam com canetas em vez de armas. Ele ajustou os óculos e olhou para o João com um olhar que podia congelar a água. "Senhor Sterling", disse o juiz Costa, a voz ecoando na sala silenciosa. "O senhor declarou-se culpado de 3 acusações de fraude, uma de lavagem de dinheiro e uma de conspiração para cometer extorsão. Em troca da sua cooperação relativamente aos elementos criminosos externos em que esteve envolvido, a acusação retirou a pena de prisão perpétua da mesa." O João soltou um suspiro trêmulo. Ele pensou que estava seguro. Ele pensou que o acordo que o seu advogado tinha feito lhe daria um puxão de orelhas. Talvez 5 anos num campo de segurança mínima. No entanto, o juiz continuou a mexer nos papéis. "Analisei as declarações de impacto da vítima. Analisei as filmagens do restaurante que foram submetidas como prova do seu caráter e da sua disposição em usar a intimidação para silenciar a oposição. Pintam o quadro de um homem que acredita estar acima da lei." O juiz inclinou-se para a frente. Tentou destruir o sustento de uma trabalhadora do setor de serviços devido a um pequeno inconveniente. Tentou defraudar uma grande corporação para cobrir as suas próprias dívidas de jogo. Colocou em risco o público ao convidar o crime organizado para esta cidade. O advogado do João levantou-se. "Vossa Excelência, o meu cliente é um infrator primário. Ele demonstrou remorso. Ele demonstrou arrependimento por ter sido apanhado." O juiz Costa interrompeu bruscamente. "Senhor Sterling, o senhor tratou as pessoas como mercadorias. Hoje a conta está a ser paga." O juiz bateu o martelo. "Condeno-o a 15 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional durante os primeiros 12. Além disso, todos os bens detidos por si e pela sua esposa são apreendidos para pagar a restituição aos investidores da Vantage Capital e ao grupo Monteiro Hospitality." 15? O João gritou, levantando-se e a cadeira a cair para trás. "Não, o acordo era 5. Disse 5. Oficial de justiça, retire o réu."
ordenou o juiz, sem sequer levantar o olhar. Enquanto os agentes agarravam o João pelos braços, ele não olhou para o juiz. Ele olhou diretamente para o fundo da sala, onde eu, Ana Monteiro, estava sentada discretamente na última fila. Eu usava um fato preto simples, o meu rosto impassível. Ana! O João uivou enquanto o arrastavam para a porta lateral. Ajude-me! Sinto muito! Farei qualquer coisa! Por favor, não os deixe levar-me! Eu não me mexi. Não sorri. Apenas o observei desaparecer atrás da pesada porta de aço. Os gritos desapareceram, deixando apenas o zumbido das luzes fluorescentes. Não foi uma vitória que se sentisse como um aplauso. Pareceu mais como deitar o lixo fora. Necessário, mas nada a celebrar. Vocês, no meu lugar, o que teriam feito? Teriam perdoado o João depois de tudo o que ele fez? Ou ele teve exatamente o que merecia? Do outro lado da cidade, numa loja de penhores na rua de São Paulo, a outra metade do Império Sterling estava a desmoronar-se. Sophia Sterling estava ao balcão, o rosto escondido atrás de óculos de sol grandes, embora estivesse escuro e a nevar lá fora. Ela colocou a Birkin do Himalaia no balcão de vidro riscado. As mãos dela tremiam. Vale 80 mil, disse a Sophia, a voz quebradiça. Pelo menos é um item de colecionador. O penhorista, um homem ríspido chamado Eduardo, que já tinha visto de tudo, desde anéis de casamento a estéreos roubados, pegou na mala. Ele manuseou-a bruscamente, virando-a. É uma mala bonita, senhora, resmungou Eduardo. Tirou uma lupa de joalheiro e inspecionou o couro. Mas está danificada. O quê? Não, está impecável, argumentou a Sophia, apertando o casaco. Era o único casaco que lhe restava. Os federais tinham levado as peles. O Eduardo apontou um dedo sujo para um arranhão profundo no canto inferior. Arranhão profundo. Parece que bateu com ela em algo duro. Ou em alguém. A Sophia congelou. A memória voltou. O peso da mala a balançar. O baque satisfatório quando atingiu o cotovelo da empregada de mesa. Aquele momento de raiva mesquinha. Aquele segundo de violência que ela pensou ser o seu direito como uma mulher rica. Aquele arranhão custou-lhe tudo. Eu posso consertar, sussurrou a Sophia. Posso dar-lhe 4 mil, disse o Eduardo, deslizando a mala de volta. Pegue ou largue. 4 mil? A voz da Sophia subiu a um grito. Sabe quem eu sou? Eu sou Sophia Sterling. Jantei no Dourado. Voei em jatos privados. Sim, e agora está no penhor do Eduardo numa terça-feira, disse o Eduardo, contando uma pilha de notas de 100 euros. Quer o dinheiro ou não? A Sophia olhou para o dinheiro. Era suficiente para o primeiro e o último mês de aluguel de um estúdio que tinha encontrado num bairro degradado perto do aeroporto. Era suficiente para comprar mantimentos durante um mês. Ela baixou a cabeça. As lágrimas finalmente vieram, quentes e humilhantes. Ela pegou no dinheiro. Odeio-o, soluçou, embora não estivesse a falar com o Eduardo. Estava a falar com o universo. Tenha um bom dia, senhora, disse o Eduardo, já a colocar a mala na prateleira atrás dele. A Sophia saiu para a neve, o frio mordendo o seu pescoço exposto. Não tinha marido, nem amigos. Todos tinham parado de atender às chamadas dela no dia em que os bens foram congelados. Ela não tinha estatuto. Era apenas mais um rosto anônimo na cidade, fria e sozinha. 2 semanas depois, a atmosfera no Dourado estava transformada. O serviço de jantar estava em pleno andamento, mas a tensão que costumava pairar sobre o salão, como uma nuvem de tempestade, tinha desaparecido. O tilintar de copos soava como música, não como ansiedade quebradiça. Sentei-me à mesa 12. Era a minha mesa agora. Usava-a para as minhas horas de expediente. Estava a rever os relatórios trimestrais num tablet. A compra da dívida da Vantage Capital tinha sido um golpe estratégico de mestre. Ao retirar os ativos tóxicos, as propriedades de lavagem de dinheiro do cartel,
e manter as participações comerciais legítimas, eu tinha aumentado o valor da carteira do Grupo de Hospitalidade Monteiro em 12% num único trimestre. João Sterling tinha sido um criminoso, mas, sem saber, tinha me entregue o negócio da minha vida. Com licença, dona Monteiro. Levantei os olhos. O Pedro estava ali. Parecia um homem novo. A postura estava direita, a ansiedade desaparecida. Usava um pin na lapela que dizia diretor de operações. Pedro, eu sorri pousando o tablet. Eu disse-te que quando estamos no restaurante é para me chamares Ana. Ou ei tu. Não sou exigente. Não consigo fazer isso, Ana, o Pedro riu. Velhos hábitos. Mas temos uma situação na cozinha. As minhas sobrancelhas levantaram-se. Uma situação? O José Luiz está a atirar facas de novo? Não, disse o Pedro, o rosto a suavizar. É a nova contratação. A Inês, ela está a ter um ataque de pânico na despensa seca. Levantei-me imediatamente. Mostra-me. Atravessamos a cozinha movimentada. Os cozinheiros gritavam, canto! Atrás! Com precisão rítmica. Quando me viram, não congelaram de medo. Acenaram com respeito. Eles sabiam que eu era a chefe, mas também sabiam que eu conseguia trabalhar na fritadeira melhor do que metade deles. Nos fundos, sentada numa caixa de cebolas, estava uma rapariga de mal 20 anos. Ela hiperventilava, a cabeça entre os joelhos. Ajoelhei-me no chão, ignorando o pó nas minhas calças caras. Inês, eu disse suavemente. A rapariga levantou os olhos. Estavam vermelhos e aterrorizados. Desculpe, sinto muito. Eu deixei cair a bandeja, o soufflé. Escorregou. A mesa 4 está à espera e eu estraguei tudo e sei que vou ser despedida e eu preciso mesmo deste emprego para a propina. Ela estava a entrar em espiral. Estendi a mão e peguei nas mãos da rapariga. Elas tremiam violentamente. Inês, olhe para mim. Eu disse firmemente, mas com gentileza. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Respiramos juntas por um momento até que os soluços da Inês abrandaram. Deixou cair um soufflé? Perguntei. Sim, a Inês sussurrou preparando-se para os gritos. Era de limão ou de chocolate? Chocolate? Uma tragédia! Eu suspirei dramaticamente. O José Luiz faz excelentes soufflés de chocolate, mas aqui está o segredo, Inês. São apenas ovos e açúcar. Não é um transplante de coração. Ninguém morreu. A Inês piscou. Mas o cliente... O cliente vai esperar mais 10 minutos, eu disse. E vamos dar-lhes uma taça de vinho grátis e eles ficarão felizes, mas preciso que saibam uma coisa. Levantei-me e puxei a Inês para os seus pés. Tirei um cabelo perdido do rosto dela. Há 3 meses, um homem tentou que eu fosse despedida exatamente onde você está agora. Ele pensou que por estar a segurar uma bandeja, eu estava abaixo dele. Ele está atualmente sentado numa cela na prisão. Sabe por quê? A Inês abanou a cabeça. Porque ele esqueceu que a dignidade não é sobre o que se veste ou quanto dinheiro se tem, eu disse a voz feroz. É sobre como se trata as pessoas. Nesta casa e na minha casa, não despedimos pessoas por erros. Despedimos pessoas por crueldade. Você deixou cair a bandeja de propósito? Não, nunca. Então não está despedida. Eu sorri. Ora vá lavar a cara. O Pedro vai correr com o novo soufflé. Vá lá e diga à mesa 4 que o chefe não ficou feliz com a leveza e está a fazer um fresco só para eles, porque eles merecem a perfeição. Inventa uma história. A Inês respirou fundo e trêmula. Olhou para mim, realmente olhou, e viu não apenas uma bilionária, mas uma líder. Obrigada, Ana, disse a Inês. Vai lá, tigre. Enquanto a Inês corria de volta para a linha, o Pedro encostou-se ao batente da porta, cruzando os braços. Você é boa nisso. Tive um bom professor, eu disse. O meu pai, ele sempre disse que a linha da frente é a base. Caminhei de volta para a sala de jantar.
Parei junto à janela, olhando para o horizonte de Lisboa. As luzes da cidade eram deslumbrantes, 1 milhão de pequenas estrelas a refletir na água escura do Tejo. Era uma cidade de poder, de ambição, de predadores e presas. Em algum lugar lá fora, outro João Sterling estaria a gritar com um empregado de estacionamento. Em algum lugar, uma Sofia estaria a atirar uma bebida na cara de um barman. Toquei no reflexo do meu próprio rosto no vidro. Eu não podia consertar o mundo inteiro. Não podia ensinar uma lição a todos, mas podia ensinar a alguns deles. O meu telemóvel vibrou no bolso. Tirei-o. Era um e-mail da minha equipa de aquisições. Assunto: potencial aquisição. O Azure Resort. Localização: Algarve, Portugal. Notas: a gerência é relatada como abusiva com a equipa de limpeza. Alta rotatividade. Irregularidades financeiras suspeitas. Olhei para o ecrã. Algarve. Sol, areia e outro tirano a precisar de um banho de realidade. Bati no botão de resposta. Reserve o jato e arranje-me um uniforme de limpeza. Tamanho médio. Acho que é hora de aprender a dobrar toalhas. Carreguei em enviar, guardei o telemóvel no bolso e saí do restaurante para o ar frio da noite. O vento mordia, mas eu não o senti. Senti-me quente, senti-me pronta. A empregada de mesa estava de volta ao trabalho. E hoje, não sei bem, às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, pergunto-me se não cometi um erro. Provavelmente ambos. É assim a vida, não é? Nada é definitivo, nada é perfeito, mas é a minha vida. E no fundo, sinto que o meu pai teria aprovado. Ele nunca desistiu de ninguém, mas também nunca deixou que abusassem da sua boa vontade. Esta história, a minha história, é um lembrete de que o que está por trás das aparências pode ser tudo, e a dignidade não tem preço nem uniforme.